Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Deus que abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua casa, por estar sempre junto de nós aqui glorificando a Deus. Nós já tivemos o clamor da madrugada, de ontem para hoje, com o tio Rafa, ele fez o clamor junto da Irmandade. Tivemos o culto agora há pouco, às 14 horas, onde Deus abençoou grandemente. E agora, às 20 horas, estamos aqui de novo para glorificar a Deus com todos vocês. Então, pedimos aos irmãos, às irmãs, que não esqueçam de deixar o seu joinha aí no vídeo e ajude a compartilhar com todos os seus contatos no WhatsApp, nas redes sociais que você tiver, para que a gente alcance muitas e muitas vidas para a glória do nome do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que mais essa noite o Senhor vai abençoar o nosso coração. Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 624, 64. Cristo veio ao mundo
Louvado seja Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico 274, 274. Alcançarás tesouros, verás o Santo rosto do Pai Celestial. Em união sublime, amai-vos, ó remidos, sede sempre humildes nesta divina comunhão. Quão bom e quão suave é ter a caridade, essa fraternidade, tereis libertação. Glória a Deus, glória a Deus.
Meus irmãos, agora nós vamos orar ao Senhor em seguida, esse hino que vamos cantar agora. Então pedimos a todos vocês que mandem seus pedidos de oração através da live, aí nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, e continuem compartilhando com os teus contatos e nas suas redes sociais, e não esqueçam também de deixar o seu like, o seu joinha aí no vídeo. Vamos louvar a Deus então com o cântico 307 e em seguida nós vamos orar ao Senhor. 307. Louvado seja o nosso Deus, que todos possamos atender esse convite do Senhor, que nos chama, nos incentiva para que estejamos junto dele no reino da sua glória. Você pode estar passando a dificuldade que for, mas nunca deixe sair do teu coração a esperança da salvação, da vida eterna, dos bens de Deus em favor da tua vida. Lembre-se que não há mal que sempre dure, que não há negra noite que não amanheça, que dia mais ou dia menos
as coisas vão chegar nos seus devidos lugares, mas a fé, a esperança e a alegria de Deus jamais poderão sair dos nossos corações. Nós vamos orar agora e apresentaremos a Deus os pedidos de oração de todo o povo de Deus que está aí na live assistindo o Santo Culto. Pedidos por enfermidades, por tribulações, por causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que também pedem as nossas orações, para que Deus ilumine, que Deus dê a eles clareza de pensamentos e mente para compreenderem o Evangelho e também receberem um santo batismo. Você na sua casa, ore junto de nós. Interceda pelas suas necessidades, pelas causas as quais você tem nas mãos de Deus. Ore pelos seus amigos, por aqueles que nós não conhecemos, mas que você conhece. Talvez não seja possível você se ajoelhar, não tem problema nenhum, mas se for possível, faça isso, faça essa adoração, esse respeito, essa reverência diante do nosso Deus. Nós sempre nos preocupamos no culto com a palavra, e é realmente a parte mais importante do culto, que é o momento que Deus fala conosco, bem verdade, mas nós não podemos nos esquecer dos momentos que nós falamos com Deus. Isso é um diálogo, não é um monólogo, né, que só Deus fala. Nós temos que falar com Ele também, nos expressar, adorar ao Senhor diante de tudo aquilo que Ele representa na nossa vida, na importância, a relevância que Ele tem nas nossas vidas. Então ore, meu irmão, ore, minha irmã, com coração contrito, com coração entregue na mão de Deus, entregando ao Senhor todas as tuas necessidades, todos os teus medos, as preocupações que você tem na tua vida cotidiana, no trabalho, na família, enfermidades e tantas outras coisas que vêm, irmãos, constantemente para tentar destruir a nossa vida, mas, acima de tudo, destruir o nosso psicológico, que, minando a nossa mente, a nossa cabeça, todo o corpo vai desfalecer também, porque todo ele perde o controle, perde o domínio. Então, ore com bastante fé, interceda com bastante fé, ajude em toda a comunhão possível. Nós vamos pedir que o Senhor continue abençoando esse santo culto, nos hinos, está tão gostoso, os hinos tão bonito, e que o Senhor também mande para nós a sua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Santo Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Pai nosso que estás no céu, em nome do Senhor Jesus, nós nos ajoelhamos diante da Tua presença para agradecer a Deus por todo o bem, Senhor, que nós temos recebido de Ti, não havendo em nós merecimento, mas a Tua graça maravilhosa alcançou os nossos corações, a nossa casa, a nossa família, as pessoas que amamos, que diante de Deus agora também apresentamos e representamos. Todos têm sido abençoados, beneficiados com o Teu grande amor e com a Tua misericórdia infinita. Senhor, quão bom e quão suave é estar diante da Tua presença. Bom é estarmos nós aqui nesse momento cultuando o Teu povo nos seus lares, no transporte, Senhor, no trabalho, em algum momento de intervalo ou de descanso. Senhor, cada um buscando de Deus uma fortaleza, buscando de Deus instrução, ânimo e coragem para vencer as suas lutas do dia a dia. Entregamos nesse momento a nossa vida nas Tuas mãos e louvamos a Deus por esse dia que já foi bastante produtivo e continua sendo agora no período da noite. Tivemos na madrugada o clamor da madrugada com o irmão Rafa, depois o santo culto aqui nessa congregação às 14 horas, agora o santo culto às 20 horas. E o Teu povo feliz, Senhor, tem acompanhado, tem glorificado a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós, Senhor, não temos palavras para Te agradecer, pois essa pandemia, Senhor, por mais difícil que ela seja e ainda continua sendo, ela trouxe em nós um grande despertamento de estar diante da Tua presença, de valorizarmos cada segundo, cada momento que estamos perto de Ti, Senhor, em oração, em comunhão. Que nessa noite o Teu Espírito Santo invada todos os corações, invada as casas, as famílias, os casais, os filhos, os jovens, os de mais idade, em nome do Senhor Jesus. Derrama a Tua presença sobre os nossos corações, ó Senhor. Repreende todo o espírito de contenda, repreende, Senhor, todo o mal, toda a guerra, todo o levante do nosso adversário contra as nossas vidas. Oramos, Senhor, por cada um dos irmãos e das irmãs que na live nesse momento nos acompanham.
outros mais que acompanharão depois do vídeo encerrado e continuará sendo transmitido nas plataformas do YouTube e do Facebook, todos os que alcançarem essa mensagem, essa oração, esses hinos, que possam ser, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo. Admoesta, ó Deus, no nosso coração boas coisas, dá-nos graça e força e humildade para atender sempre a Tua voz em nós, não, Senhor, ceder ao ímpeto da nossa carne, a nossa vontade, a nossa razão, o nosso egoísmo, que combatem, Senhor, contra o Espírito de Deus que vive dentro de nós. Ó Deus maravilhoso, nesse momento traz a santa paz de Deus aos nossos corações, traz, Senhor, paz de Deus na nossa vida, paz de Deus no nosso deitar e no nosso levantar. Senhor, prepara tudo que o Teu povo tem de necessidade, tudo que o Teu povo precisa para suprimento da sua vida material, mas também, Senhor, as armaduras celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, ó Deus. Derrama sobre nós a Tua graça maravilhosa. Senhor, quantas vezes olhamos para nós mesmos e nos achamos, Senhor, reprovados diante de Ti, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, até pelos nossos pensamentos, que, Senhor, não vigiamos em algum momento e o adversário, o maligno, luta contra a nossa vida e nos faz errar, nos faz vacilar diante de Ti. Senhor eterno e maravilhoso, reveste-nos com o poder do Teu Espírito Santo, reveste-nos, Senhor, com o amor de Deus em nós, derruba agora toda barreira, Senhor, toda guerra, toda enfermidade, todo espírito contrário que quer destruir a nossa família, os nossos sonhos, que quer afetar a Tua obra, pois a Tua obra é combatida, mas jamais será vencida. Senhor, eu creio por fé que nesse momento há uma multidão de irmãos e irmãs em oração, clamando a Deus. Senhor, queremos levantar a nossa voz e pedir ao Senhor que por caridade, nessa corrente, nessa comunhão sublime, como cantamos no hino, que haja sobre nós o derramamento da Tua glória. Santo é o nome do Senhor. Que haja sobre nós, Senhor, a visita do Teu Espírito Santo, na nossa casa, Senhor, nas causas, nas enfermidades, nas famílias. Ajuda, Senhor, os que estão em grande tribulação ou em pequenas tribulações do dia a dia. Senhor, visita com a paz de Deus a nossa vida, ó Pai maravilhoso. Senhor, quantos jovens, quantas jovens enterrados, Senhor, no lamaçal das drogas, sofrem eles, sofrem as famílias, sofrem os conhecidos. Senhor, é um sofrimento sem fim, mas nós clamamos agora na virtude da Tua igreja, na fé que foi derramada no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende agora todo o espírito do vício, todo o espírito da droga, da bebida, em nome do Senhor Jesus. Cuida dos nossos, ó Deus, por amor do Teu nome. Senhor, oramos pela Tua obra nos quatro cantos da terra, onde, Senhor, o Teu povo se reúne para Te louvar. Nesse momento, os nossos irmãos, Senhor, do norte, do nordeste da nossa nação, do sul, aqui da região sudeste, Senhor, de tantos outros lugares do nosso país, ó Pai, esse país que é tão grande, há pessoas que nos assistem de ilhas, de comunidades isoladas, Senhor, também de outras nações. Nós temos recebido notícias do Japão, dos Estados Unidos, da França, aqui da América Latina, em vários países. Aonde mais, Senhor, Tu preparas, lá em Portugal. Ó Deus, que tudo pode, que a virtude do Teu Espírito Santo atravesse essas ondas da internet e chegue até essas vidas, até esses corações, que nós possamos sentir nessa noite a Tua palavra trabalhando dentro dos nossos corações, trabalhando na nossa mente,
eternamente, ó Senhor eterno, Pai de amor e de graça, abençoa, Senhor, este santo culto, não deixa aqui aparecer a nossa vontade, não deixa aqui aparecer, Senhor, o nosso querer, para que não venhamos atrapalhar o teu operar, mas que o teu Espírito tenha livre curso entre nós, Senhor, que ele tenha liberdade total e absoluta, que não seja aprisionado pelas convenções do homem, mas livre, Senhor, ele possa operar em cada coração como convém a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a clamar, ensina-nos, ó Senhor, a orar mais e mais, assim como os nossos obreiros, Senhor, aqui desta congregação, me deram notícia que no dia de ontem, Senhor, oraram aqui às 20h, oraram por todos nós nem sabemos, Senhor, mas enquanto estamos na nossa casa, no nosso trabalho, tem gente orando pela nossa vida, dando cobertura espiritual, e as tuas bênçãos têm sido derramadas sobre toda a nossa querida irmandade. Mantenha-nos, Senhor, nessa união fraterna e sublime, nesse amor celestial, respeitando-nos uns aos outros e nos amando, conforme assim ensina a tua palavra. Senhor, faz com que esse culto seja abençoado por ti, pois nós teremos muitas palavras de gratidão para te oferecer, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, apresentamos tudo e a todos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus. Irmãos, os cultos, então, todos os dias, às 20h, a Irmandade convidada para estar presente, louvando a Deus junto de nós, aqui nas transmissões que são feitas ao vivo aqui da igreja. Também na terça-feira, que é hoje, então teve culto às 14h e agora culto às 20h. Amanhã tem culto às 20h, presencial e online. Quinta-feira às 20h, sexta-feira às 20h. Sábado às 10 da manhã, transmissão do culto das mulheres. Então, mulheres de Deus, sábado às 10 da manhã, comunhão aí onde vocês estiverem, assistindo as servas de Deus atenderem ao santo culto aqui. Também aqui na tela tem o nosso QR Code, que é para os irmãos entrarem em contato com o WhatsApp, é só nos chamar nesse WhatsApp aqui da tela. Se vocês quiserem entrar no grupo da oração da madrugada, lá o irmão Rafa divulga a agenda das orações, que são feitas na madrugada, salvo engano, 3 vezes por semana. E é só você nos chamar no WhatsApp e mandar a palavrinha grupo, que nós então encaminhamos você para esse grupo. As congregações aqui da região da Grande São Paulo já estão abertas. Aqui em Barueri, em Itapevi, você da região de Jandira e Itapevi, os cultos são às terças às 20h, está tendo culto agora lá, e aos domingos às 18h30, né, Bruno? Em Itapevi. Aqui Alphaville, presencial também, terças 14, quartas 20, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, domingo às 10 da manhã e às 18h30, culto geral para toda a nossa irmandade. Também a congregação da Vila Carrão, na Zona Leste, aí bastante irmandade da Zona Leste vinha pedindo, já está aberta também, quarta-feira às 20h e sábado às 19h30. Tem um vídeo aqui no canal que o irmão Jean nos enviou, o ancião de lá, convidando a irmandade, é só você procurar aí, CCA Carrão, tem um endereço, tem o WhatsApp do irmão Jean, para já falarem direto com ele, fica mais fácil para congregar, se precisar carona, ensinar como faz para chegar na igreja, que ele é de lá mesmo, ele mora ali perto, ele vai conseguir dar instrução para os irmãos. Seguimos aí, pedindo a oração da irmandade, para que tão logo seja possível, seja reaberta a congregação do bairro do Limão, na Zona Norte, uma igreja grande, maior do que essa. Dentro, em breve, ela estará reaberta para a irmandade se congregar junto de nós. Não é uma maravilha? Sorocaba, São Roque, Mairinque, Votorantim, Itapetininga, tantas outras regiões de Campinas, Hortolândia, Araras, Rio Claro, Limeira, São Carlos, região de Mogi Guaçu, aqui no sul de Minas, Toledo, Itapeva,
e tantas outras localidades, Jundiaí, Jarinu, Campo Limpo Paulista, também há congregações na Zona Sul, em São Paulo, tem Santo Amaro, na Rua do Hospital Regional Sul, também temos uma bela congregação lá que o irmão Tiago atende. Nos próximos dias, ele deverá vir aqui fazer um culto para nós. E tantas outras igrejas em tantas outras localidades. Só os irmãos nos chamarem através desse WhatsApp, que nós vamos passando os endereços para os irmãos. Uma outra, que mais de aviso? Aula de música, domingo às 8h30 da manhã, para organistas e musicistas, que é com a irmã Dani, a examinadora, e para músicos e candidatos também, claro, com o irmão André. Tá bom, irmãos? 8h30 da manhã, aqui na congregação do Alphaville, todos os domingos, evidentemente, a aula é gratuita, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. No último sábado, irmãos, Deus me tocou no coração, foi de surpresa, as irmãs não esperavam. Na verdade, nem eu esperava. Eu vim para pegar uns macacões de batismo aqui para entregar para o irmão Jean, que haveria batismo na congregação do Carrão, e fiquei ali da porta escondido, atrás ali do átrio, ouvindo as irmãs fazerem o culto, mas meu coração, irmão, ferveu de alegria. Meu Deus, que coisa bonita. Tinha várias irmãs, as servas de Deus louvando a Deus. Entrei aqui assim de supetão, elas levaram um susto, liguei para o irmão Bruno estava andando de bicicleta, né? Estava caminhando de bicicleta aí, fazendo exercício, e ele andando de bicicleta, pedalando e falando comigo na mensagem de vídeo lá, me ensinando a mexer nos equipamentos aqui. E aí ele falou, nossa, mas ficou bem direitinho a câmera, ficou ótimo. A irmã Iracema deu enroscou o pé aí, mas foi bênção. E transmitimos o culto das irmãs, mas deu o que falar. Mas que teve de gente desocupada, gente mal amada, gente que não tem temor a Deus, que não respeita o próximo, que falou nos comentários. Nós damos tanto glória a Deus, que quanto mais asneira vocês falam no comentário, mais o vídeo sobe na divulgação no YouTube. Então, muito obrigado. Quanto mais ignorantes vocês forem, melhor vai ser para nós. Melhor vai ser para nós. Quando Paulo falou que a mulher deve estar calada, até o irmão Rafa nos ensinou isso na última reunião da piedade aqui, no domingo passado. Foi muito bem, muito proposital, foi muito bom, muito oportuno. Ele dizia que lá em Corinto, irmãos, era uma comunidade diferenciada. E quando as pessoas começaram a se converter ao Evangelho, as mulheres gritavam, pulavam, se expressavam da maneira que elas podiam, e aquilo acabava trazendo algum tumulto na igreja, na celebração, na cerimônia religiosa, a qual eles faziam. Então, quando ele disse a mulher estar calada, era para quê? Para que pudesse haver entendimento. Uma palavra não diz que quando um ora o outro escuta? Quando um prega o outro escuta? Se alguém fala em língua, que haja quem interprete? É só isso. Os irmãos só vão ver essa recomendação em Corinto, para a igreja de Corinto, irmãos. Mulher deve estar calada. Ô, irmão, será que nosso Deus é tão pequeno? As mulheres estiveram tão presentes na propagação do evangelho como um todo. Tantas outras mulheres, irmãos, que ajudaram, Maria Madalena, as irmãs de Lázaro, meu Deus, a Loide, aquela outra que receberam Paulo quando ele começou a sua viagem missionária, e tantas outras que deram abrigo, a viúva de Sarepta, que cuidou do profeta. Puxa vida, nosso Deus é tão maior do que essas convenções. Aí eles vêm e dizem, não, mas na igreja tal, na CCB é proibido. Pelo amor de Deus, irmão. Aqui não é a CCB. Quantas vezes mais nós teremos que falar isso para os irmãos? É difícil vocês entenderem? Olha o tamanho do logotipo, está aqui, ó, CCA. Como é que pode? Vocês não conseguirem compreender isso? É para irritar? É para tirar a nossa paz? Porque vocês não vão conseguir. Então, estou falando porque a nossa irmandade também fica inquieta. Fique em paz. Vai ser transmitido o culto das irmãs e acabou. Não gosta, não assiste. E é tão logo elas tenham segurança, elas se sintam mais à vontade, nós vamos fazer um culto para as mulheres um dia da semana à noite que tem mais audiência. Para as mulheres. E você vai lá ver, são vários homens machistas que vão lá, mulher tem que estar calada, mulher é o sexo frágil, mulher é inferior. Eu tento imaginar de longe o quão feliz a sua esposa deve ser do seu lado. Eu imagino que o dia que você dormir e não acordar, ela vai soltar uns fogos de artifício, vão pensar até que é Réveillon. De tão opressor que você é. Olha, irmãos, vamos fazer calo no joelho, não na língua. E vamos servir a Deus.
Enquanto tem uns falando, tem gente orando. As mulheres de Deus estão aqui orando, a minha esposa, outras irmãs, para manter a nossa família de pé. Quando você vai se conscientizar que as nossas esposas são a luz da nossa casa? Para pensar. E de um egoísmo falar porque ela faz a comida, porque ela arruma a roupa. Pelo amor de Deus, eu estou falando de esposa, não estou falando de uma empregada doméstica. Estou falando de pessoa, de uma companhia. Mãe dos teus filhos, tua ajudadora, tua companheira. Se você tiver dinheiro, ela está do seu lado. Se você tiver sem dinheiro, ela está do teu lado. Você pode estar errado do jeito que for, ela vai te defender até no inferno. Eu disse aqui esses dias e vou repetir. Você não vai encontrar, depois da sua mãe, uma mulher que te ame mais do que a sua esposa. Guarda isso na sua cabeça. Nem a tua filha. Nem a tua filha. Depois da sua mãe, dependendo da mãe, até mais que a mãe. Ninguém vai te amar mais do que a tua esposa. Então, irmãs, o nosso respeito a vocês aqui da CCA. Tudo que nós pudermos valorizar vocês, nós valorizaremos. Os irmãos viram no final do culto de domingo que a irmã Dani Sampaio, que é a examinadora aqui do Alphaville, junto da tia Diná, também examinadora em Guarulhos, ajuda a atender a região de Sorocaba, levantou aqui no púlpito, veio aqui, regeu um hino para a orquestra. Não foi lindo? Elas regem nos ensaios regionais, as examinadoras regem nos ensaios locais, porque lá na outra igreja tem uma irmã só que pode reger as orquestras, só porque ela é bonita. Não, somos todos iguais diante de Deus. Estamos com o horário estourado, né? Quando eu vejo você com essa carinha desesperada assim, vamos cantar o hino, o irmão Bruno, desesperado. 376 para a gente ouvir a palavra de Deus. 376.
Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo Jesus eterno. Santo Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra no livro dos Salmos, no capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Diz aqui no texto: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda da justiça, por causa dos que me andam espiando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Desejo, anseio, busca, vontade, esperança, enfim, direcionada a estar na presença de Deus. Salmista Davi era um apaixonado pelas coisas de Deus, era um homem totalmente entregue às coisas de Deus, vivia muito intensamente a sua fé, em alguns momentos de forma até um tanto quanto exagerada, pelo menos aos nossos olhos, mas nunca era demais para ele. Ele sempre estava adorando, ele sempre estava buscando a Deus, enfraquecido, fortalecido, vitorioso ou derrotado em alguma situação. Nós temos arrepios quando fala na igreja sobre a palavra perder, derrota, morte. Parece que os crentes vão viver, vão ficar para semente, né? Ninguém vai morrer.
E é isso que vai adoecendo a nossa fé, porque as coisas depois acontecem de formas diferentes, mas não diferentes à naturalidade, diferentes à concepção que nós criamos na nossa mente, que eu só tenho que ganhar, eu só tenho que estar por cima, eu só tenho que ser o melhor. E na vida real, não é assim. Davi também aprendeu, perdendo o filho, perdendo a saúde mental, quando ele teve que ele passou por aquele grande processo depressivo, pelos erros que ele cometeu no seu governo, com as pessoas, com aqueles que estavam próximos, os acertos, como ele fez com o filho de Jonatas, neto de Saul, Mefibosete, quando mandou tirá-lo de Lodebar. Ele era a expressão total e absoluta de como o ser humano é frágil, de como o ser humano precisa de Deus em todo o tempo. Nós não somos robôs, irmãos, máquinas programadas para pensar e para fazer coisa X ou Y com exatidão. Existe em nós uma liberdade de criação, de ação, de reação na nossa maneira de viver. E quando nós passamos a colocar em nós um peso que foge do que é natural, existe responsabilidade, existe temor a Deus, existe testemunho, existe cuidado, existe a prudência. Mas lembremos-nos do que a palavra nos recomenda: simples como a pomba e prudente como a serpente, nem muito salgado, nem muito sem sal. Entende, irmão? E quando nós passamos esse limite, a nossa alma adoece na presença de Deus. A nossa alma se entristece de sobremaneira, ao ponto de muitos que eu não saberia enumerar para os irmãos, terem deixado das coisas de Deus. E o Senhor manda a sua palavra para avisar a sua igreja: não se cobre tanto. Não ponha um peso em cima de você que você não poderá carregar, assim como você não deve pôr um peso no teu próximo, naquele que está perto de você. Principalmente nós que estamos diante do povo de Deus, temos que clamar ao Senhor para que Deus coloque em nós sempre um olhar de misericórdia. E muitos irmãos dizem: mas irmão, então a igreja vai virar uma bagunça. Só se ela não for a obra de Deus, porque se ela for a obra de Deus, o Senhor sempre colocará todas as coisas no lugar. Irmão, e esse peso adoece uma família, adoece uma congregação, adoece uma igreja inteira com todas as suas unidades, e tira o reino de Deus em muitas famílias, porque quando a igreja fracassa na sua missão de salvar almas, de levantar pessoas, de ajudar pessoas, de fazer com que os sonhadores tornem-se realizadores dos sonhos que então sonhavam, quando ela falha nessa missão, muitos que nada têm a ver com o problema X ou Y também se enfraquecem, porque querendo ou não, as pessoas colocam na igreja certa credibilidade e colocam na igreja uma referência da sua fé. Aí muitos dizem: é porque estava ligado no homem, é porque estava ligado na placa. Não é bem assim, irmão. Teoria é uma coisa, prática é outra. Imaginemos nós, se eu chego aqui para a Irmandade do Alphaville e falo: então, irmãos, queria dizer para vocês que agora essa igreja aqui vai se tornar uma boate. Nós vendemos o imóvel para uma boate. Mas tem um monte de igreja aí para você servir a Deus. Não vai ter problema nenhum. É razoável? Você acha que eles vão falar: irmão, que legal, quando Deus preparar, nós vamos vir aqui na boate também? Não vai, irmão. Não vão. Porque a referência de igreja para eles é essa aqui. É a casa deles. É onde eles se congregam. É onde eles servem a Deus. Onde eles trazem seus filhos, onde eles fazem as suas orações, onde eles foram batizados. Ah, irmão, mas o fogo vai consumir tudo. Irmão, mas até quando nós vamos ficar com essa ignorância, com essa balela, com essa conversação fiada? É de uma pobreza cultural, de uma pobreza de espírito. A palavra de Deus é tão rica, é tão nobre, é tão suave, é tão maravilhosa, e nós colocamos um peso, nós fazemos ela rústica, ela grosseira,
Beira ser grotesca a maneira que nós colocamos a palavra na vida das pessoas, uma palavra ameaçativa, uma palavra punitiva, uma palavra castigadora, um Deus mal-humorado, um Deus rancoroso, um Deus frustrado, um Deus infeliz. Não, irmão, o Senhor ama a nossa alma. Ouvimos ontem a palavra que Deus deu ao servo de Deus, irmão N, falando sobre imagens, esculturas, falando para mandar de tomar cuidado com isso, e ainda teve todo o cuidado de dizer: irmão, nós não estamos falando quanto a obras de arte, quanto a esculturas, quanto a história da humanidade desenvolvida na arte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de fé que transcende o que é tangível, que ultrapassa a nossa compreensão humana. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja de Deus, o Senhor tem que ser a luz da nossa vida. Tem que ser a luz da nossa existência. E eu vou dizer aos irmãos como é verdade isso aqui. O que nós falamos aqui, conjecturamos sobre a igreja física, matéria. Olha o que ele diz no verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós não viemos aqui só buscar coisas materiais, nós viemos aqui também buscar conhecimento, instrução, revestimento espiritual, unção e tantas outras coisas, como os obreiros fizeram na noite de ontem, estiveram aqui reunidos, orando. Quando eu fiquei sabendo eles já estavam para vir, eu muito me alegrei, tenho absoluta certeza que oraram pela minha vida, oraram pela vossa vida, oraram pelos cultos online. Está aqui, irmão, a nossa referência, a nossa casinha, o lugar onde nós nos congregamos. A gente vê a Irmandade do Alphaville, eles subindo a rampa aqui. Eu convido você, chega um dia mais cedo no culto e fica aqui na porta um pouquinho para você ver eles chegando, parece um bando de passarinho. Vão chegando, vão estacionando o carro, é puxando criança para uma mão, é carrinho de bebê na outra, é o velhinho com uma cadeira de roda, o outro com uma muletinha, o outro o casalzinho de mão dada, a coisa mais bonita de ver. Vão chegando, vão entrando, vão ocupando os seus lugares, vão ajoelhando, fazendo as suas orações, um glória a Deus aqui, um glória a Deus acolá, a organista fazendo meia hora, glória ao nome do Senhor, e aquela coisa gostosa de família reunida, de todos juntos, numa mesma comunhão, quando podia, era um beijo para cá, um abraço para lá, um aperto de mão, um aconchego. Irmão, que saudade, tudo bem, tudo bem. Irmãos, os nossos jovens estão começando a namorar aqui entre eles, coisa bonita de ter um músico, uma musicista, começaram a namorar esses dias, vieram falar comigo no domingo à noite. O Rodrigo queria falar com o irmão, queria que o irmão desse uns conselhos para nós. Tá bom, filha, aí conversamos um pouquinho, foram embora, o casalzinho felizinho, ele é músico, ele é musicista, olha que coisa boa. Irmandade, glória a Deus. Essa palavra é santa, irmão, e vai trazer libertação na nossa vida, vai trazer libertação na nossa casa, vai trazer libertação no ministério de alguém, na vida de alguém, no casamento de alguém. Aqui mesmo ele disse: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, estão ao meu redor, esperando a minha queda, torcendo pela minha queda, maquinando a minha queda, tentando me destruir. Irmão, irmã, não tema nada, no nome do Senhor Jesus, fica firme na palavra de Deus, fica firme no amor de Deus pela tua vida. O teu adversário pode levantar quantas vezes for contra ti, ele vai cair todas elas no nome do Senhor Jesus. Esse amor que nós estamos pregando, essa proximidade, essa cumplicidade, esse cuidado de Deus transcende o amor de pai e mãe. Está aqui no verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, quando eles falecerem, partirem dessa terra, o Senhor me recolherá. Bendito seja Deus. Por mais que teu pai te ame, por mais que a tua mãe te ame, em algum momento, obrigatoriamente, até não é por vontade, mas pela lei natural da vida, eles te deixarão. Eles me deixarão, infelizmente, mas saiba que o Senhor estará contigo todos os dias da tua vida, que o Senhor estará cuidando de você, o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo certo para você. Em nome de Jesus Cristo, recebamos a luz da boa palavra de Deus no nosso coração, recebamos a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amados irmãos, e permita, Deus,
que essa palavra entre com poder e glória nos corações que estão assistindo ela agora. Permita, Deus, você que está chegando agora na live, que possa ser tomado por essa unção, que possa ser tomado por essa graça. Não exija tanto de você, não coloque tanto peso sobre a tua casa, servo de Deus, sobre a tua casa, serva de Deus. Amanhã os teus filhos serão maiores, serão independentes, e eles tomarão, irmãos, adversidade, aversão à obra de Deus, porque você empurrou goela abaixo a eles o evangelho, empurrou goela abaixo a eles a religião, e na primeira oportunidade que tiver, eles se libertarão. A religião de Deus, irmão, a religião verdadeira, a fé verdadeira, ela não aprisiona, ela liberta. Eu não temo a Deus porque eu tenho medo, eu estou preso a temer a Deus, porque senão Ele me castigará, até porque Deus não castiga ninguém. Deus só dá a nós o resultado daquilo que nós fizemos. Eu temo a Deus porque eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, eu respeito, meu Deus, e assim você, irmão, essa concepção de fé precisa ser mudada na nossa vida, bendito seja Deus, precisa ser mudada nos nossos corações. Queridos irmãos, nessa noite de terça-feira, muita coisa maravilhosa Deus está fazendo, muita glória de Deus está sendo derramada sobre a igreja, em todas as partes do país, as nossas igrejas que nesse momento estão paradas, toda a irmandade parada para assistir o Santo Culto online, os servos de Deus anciães, cooperadores, diáconos, cooperadores e jovens, músicos e musicistas, irmãs da piedade, tantos outros que ocupam cargo na obra de Deus. Depois a gente vai recebendo as mensagens, irmãos, estávamos no culto, nós aqui em Sorriso estávamos no culto, nós aqui em Alta Floresta estávamos assistindo o culto no Mato Grosso, nós em Campo Grande, nós em Dourado, nós em Naviraí, e irmão, numa infinidade de lugares, assistindo a palavra. Igreja de Deus, no nome do Senhor Jesus, receba a luz da palavra sobre a tua vida, as portas fechadas se abrirão, principalmente as portas do entendimento, as portas da compreensão da palavra, da graça de Deus em nós. Então, querido irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus, dá glória a Deus aí através da live, louva ao Senhor, comenta aí: Senhor, Tu és a luz da minha vida, e essa luz maravilhosa que a palavra diz que quem anda na luz não tropeça, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Que toda a escuridão, que todo o temor do adversário, do inimigo, seja repreendido na tua vida agora, no nome do Senhor Jesus. Que a luz da palavra de Deus caia sobre nós. Não tema nada, o Senhor é contigo. Não tema nada, porque a proteção de Deus estará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua cabeça. Seja ungido em nome do Senhor dos Exércitos, minha irmã. Seja ungido, meu irmão, em nome do Senhor dos Exércitos, porque nada contrário à vontade de Deus prevalecerá na tua vida. Nada que se levantar para tirar a tua alegria prevalecerá na tua vida. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Altíssimo Deus, voltamos aos teus pés para agradecer ao Senhor por esse culto que tu nos tem preparado. Os nossos corações estão felizes, Senhor, porque o teu povo se ajuntou para glorificar o teu santo nome. Louvado seja Deus, que em tudo o Senhor foi conosco. A tua mão amiga de misericórdia também esteve sobre nós. Senhor, queira abençoar a nossa irmandade em toda parte, que todos possam guardar a sua palavra, que todos possamos, Senhor, sentir ela trabalhando, ela fervendo no nosso ser, nos animando, Senhor, a crer em dias melhores. Bendito seja Deus. A crer, ó Pai maravilhoso, que quando estamos junto do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Dá-nos mais um hino, despeça-nos na paz de Deus e faze-nos meditar nos teus cuidados e no teu amor. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.
Todos de pé, irmãos? E vamos cantar o hino 409. 409. Servindo ao Senhor, e com alegria cumprir a missão. Lembra-te do Criador, debaixo do sol, só a vaidades, recorre a Deus, o formador. Nos breves dias de mocidade, lembra-te do teu Criador. Se de coração servires ao Senhor, e segui-lo sempre com as bênçãos de valor, lembra-te do Criador, debaixo do sol, só há vaidades, recorre a Deus, o Criador. Nos breves dias de mocidade, lembra-te do teu Criador. Próximo está de Cristo ressurgir, serve, pois, a Deus o formador. Vinde, ó benditos, tu irás ouvir, lembra-te do Criador, debaixo do sol, só há vaidades, recorre a Deus, o formador. Nos breves dias de mocidade, lembra-te do teu Criador. Glória a Deus. Há quase 30 anos atrás, eu fui batizado quando chamaram esse hino. Saudoso irmão Leovaldo Abraão, ancião do Rude Ramos, em São Bernardo, estava nas águas num ribeirão lá em Caraguatatuba. Pôs a mão sobre a minha cabeça e mandou tocar as 3 estrofes desse hino. E até hoje, essa melodia, essas palavras fervem dentro do meu coração. Glória a Deus, já se foram quase 30 anos, eu espero que venham outros 30 mais, se Deus assim permitir. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, para nós encerrarmos o culto? Ore junto de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se inscreva no nosso canal aí, dê um like no vídeo, compartilhe com quantos mais você puder, ajuda a gente a divulgar para bastante gente, tá bom? Nós nos encontramos amanhã às 20 horas presencialmente aqui em Alphaville e também online aí com vocês na sua casa. Que a santa paz de Deus, a graça de Jesus e a poderosa palavra estejam em nossos corações. Amém.